Pessoal, mais uma aula do História para o Enem. Aqui vocês veem a Basílica de Saint-Nazaire de Carcassonne, na França. Aqui faz algumas perguntas, né? Você lembra qual era a função do clero na sociedade medieval? Qual que era o papel da religião na Idade Média? Na verdade, a igreja tinha um papel social muito importante, né? Principalmente porque na sociedade medieval o clero era composto pelo Papa, cardeais, bispos, padres e monges, e tinha um papel importante na relação da questão da vida espiritual da população, né? E fazia parte da sociedade. A sociedade medieval era marcadamente cristã e a religião católica se fazia presente em vários aspectos da vida, né? Aqui vocês veem a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, é um dos principais templos católicos do Brasil. Em 2018 recebeu mais de 12 milhões de visitantes. Em sua cidade existe um templo religioso importante, qual? Aqui mostra a imagem do Cristo Redentor, né? Na verdade, não sei se vocês sabem, mas a imagem do Cristo Redentor pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro. Apesar de ser o cartão postal do Rio de Janeiro, sua imagem faz parte da Igreja Católica, né? Em 2007, o Cristo Redentor acabou sendo eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno e é um monumento simbólico, né? Não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil no exterior, que identifica o país como majoritariamente cristão. Estudar a história do cristianismo é compreender também parte da identidade nacional, né? Durante a crise do Império Romano, a vida na Europa acabou se desorganizando e suas populações foram tomadas pela insegurança, pelo medo. A igreja era a única instituição capaz de fortalecer a população, principalmente a igreja católica cresceu na população mais pobre, e durante o começo da igreja o culto cristão era proibido, né? E só foi reconhecido no século IV. Aqui vocês veem uma imagem de Clemente de Alexandria, né? Importante padre da igreja. Como eu comentei, os cristãos tiveram liberdade de culto a partir do Edito de Milão, né, que ocorreu no ano de 313, e a igreja também teve um impulso na sua organização. Logo após, no ano de 395, o imperador Teodósio acabou tornando o cristianismo uma religião oficial do império. Em 476 ocorreu o fim do Império Romano Ocidental, porém a Igreja Católica acabou se fortalecendo nos séculos seguintes e tendo um papel importante de destaque em todos os reinos da Europa, né, e principalmente na sociedade medieval europeia. A Igreja Católica no começo era sustentada através de esmolas dadas pelos fiéis, mas com o passar do tempo acabou acumulando patrimônio crescente, formado de doações em terras e dinheiro, né? E no século IV a igreja acabou ganhando o direito de não pagar impostos também e de ter um tribunal próprio. Atualmente a sede da Igreja Católica fica no Vaticano, dentro da cidade de Roma. O Vaticano é um país independente e reconhecido pelo mundo todo. Falando sobre o poder do Papa, é interessante comentar que durante muito tempo o Papa ele não tinha esse nome, né? Na verdade ele era bispo de Roma. O Papa ele é reconhecido como herdeiro representante do apóstolo Pedro, que foi o primeiro bispo de Roma, né? E ao longo da Idade Média os papas adquiriram poder e influência política, e até hoje, na verdade, a Igreja Católica tem um papel importante, principalmente em relação a vários assuntos, né, como ética médica, ética no meio ambiente, né? Não sei se vocês viram mais sobre a encíclica do Papa a respeito do meio ambiente, mas há uma forte influência em relação do Papa sobre a mídia e sobre o mundo todo. E você sabe que é um Papa atual, né? O Papa atual seria o Papa Francisco. A organização do clero se divide em duas organizações, né? Na Idade Média, esse estamento se organizava em clero secular e clero regular. No caso do clero regular, era estruturado por uma hierarquia composta de pároco, bispo, arcebispo e papa. E no caso do clero regular, formado por sacerdotes que viviam nos mosteiros e conventos, obedecendo às regras estabelecidas por uma ordem religiosa. Durante a Idade Média, os mosteiros tiveram um forte papel importante no caso como um centro de referência espiritual e intelectual para a igreja. Os monges levavam uma vida de oração e se dedicavam à cópia de livros religiosos e obras da antiguidade, e é possível associar a difusão do conhecimento daquele período com a atualidade. É importante comentar sobre as ordens religiosas que a vida monástica se difundiu desde o início da Idade Média. Em 529, o Bento de Núrcia, que é esse cara
cara aí da foto, fundou na Itália a Ordem dos Beneditinos, com o lema Ora et Labora, reza e trabalha. Essa ordem serviu de inspiração para várias outras, como os franciscanos, por exemplo. Não sei se vocês conhecem os franciscanos, mas as clarissas, os dominicanos, os carmelitas e os agostinianos. Fazendo uma retomada da aula, a Igreja Católica foi uma das instituições que sobreviveu ao fim do Império Romano e adquiriu poder e prestígio ao longo dos séculos. Durante a Idade Média, a Igreja também, além de crescer o seu poder e seu prestígio, também acabou interferindo em questões políticas e da sociedade medieval. Também houve uma forte e grande responsabilidade pela guarda do conhecimento e mereceu destaque em relação ao papel das ordens monásticas. Questões sobre a igreja medieval. Questão 1. Primeiros tempos, o sustento da igreja provinha de esmolas dadas pelos fiéis. Explique como foi que a igreja acabou acumulando riquezas. A. Comprou terra dos reis. B. Comprou ações de empresas nacionais. C. Recebeu doações de terras e dinheiro dos fiéis. D. Começou a receber impostos arrecadados pelos reis. Ou E. Dominou o comércio local? Questão 2. Qual século os romanos permitiram o culto cristão? A. Século 2. B. Século 1. C. Século 3. D. Século IV e século VIII. Questão 3. Onde fica a sede da Igreja Católica Romana? A. Alemanha. B. Argentina. C. Vaticano. D. Espanha. Ou E. Portugal. Questão 4. O Papa é reconhecido como herdeiro e representante do apóstolo Pedro, tido como o primeiro bispo de Roma. A. Verdadeiro. B. Falso. Questão 5. Qual era o local que até hoje é o centro de estudos da Igreja Católica? A. Universidade. B. Escola. C. Monastério. D. Igreja. Ou E. Vaticano.